começando o vídeo do Zcast! Olha aí, como prometido, a gente vai falar sobre Mank, o filme do David Fincher de 2020 da Netflix, que trata sobre a criação do roteiro, na verdade, de Cidadão Kane. Ah, como assim Cidadão Kane? Nunca vi. Tem um vídeo aí, vai ver, eu falo um pouco sobre o filme e explico que ia ser meio que duas partes, são vídeos conectados, porque quer dizer a mesma coisa. Isso pode ser até uma crítica já ao filme Mank, porque se você não assistiu Cidadão Kane, não tem conhecimento, ou não conhece muito da história do cinema de Hollywood da década de 30, 40, pode ser que você perca várias referências e talvez interesse, sei lá, você vai ficar achando meio estranho assistir um filme referenciando coisas que você não tem muita noção e o filme não vai parar pra te ensinar ou pra te explicar. É isso, vai lá ver o vídeo sobre Cidadão Kane, que talvez você vai entender um pouquinho mais do que eu tô querendo dizer, qual que é a obra, a importância do filme, e aí vindo pra cá você vai entender um pouco mais sobre aquele outro filme lá. Olha que coisa doida, é muita loucura, bicho. Ele não só foi dirigido pelo David Fincher, como ele foi roteirizado pelo pai do David Fincher, o Jack Fincher, que é um cara que era um jornalista tal, de Hollywood ali na época. Ele escreveu, se não me engano, em 90 esse roteiro, ficou ali meio que esquecido. Ele morre em 2003 e o David Fincher consegue juntar uma grana ali, um pessoal pra fazer esse filme. Eu vi uma galera comentando que ele pode ser até um Oscar bait, porque ele tem tudo que o Oscar mais gosta, que é um diretor renomado, fotografia incrível, preto e branco. Ele fala sobre Hollywood, então assim, ele tem todo o clássico do Oscar bait, e tem uma galera prometendo e tem as pessoas que viraram o nariz falando, Oscar bait, enfim, esse filme tá bastante complexo até, eu pensando que era uma coisa muito mais simples, mas não é. Gave you a second chance. You cannot capture a man's entire life in 2 hours. All you can hope is to leave the impression of one. Why Hurst? Outside his own blonde Betty Boop, you're always his favorite dinner partner. A sinopse do filme, ele vai trazer basicamente a criação do roteiro de Cidadão Kane. E ele não traz a criação do roteiro pelo olhar do Orson Welles, que é o grande criador da obra, que ficou conhecido, mas sim do Mank, que é o Herman J. Mankiewicz, que era um roteirista de Hollywood, ele já trabalhava com isso ali, conheceu o Orson Welles, eles trocaram uma ideia e decidiram fazer esse roteiro. O Mank é um personagem complexo, ele é interpretado pelo Gary Oldman, que, se você parar pra ver com a vida real, é um ator muito mais velho fazendo ele, então causa alguma estranheza quando você vai ver a história real. Enfim, ele tá mandando muito bem, é o Gary Oldman, não tem muito o que falar, e ele é um cara alcoólatra, que tava na merda, ele sofre um acidente no comecinho do filme. Tem no trailer isso, não é nenhum spoiler. Por conta disso, ele fica meio que controlado, o alcoolismo dele, que era um cara bastante problemático, e os caras colocam ele numa casinha escondidinha lá, junto com uma equipe que vai ajudar ele pra ele conseguir escrever o roteiro, se focar, tentar evitar que o alcoolismo e as saidinhas dele, era um cara bem pra frentex, atrapalha a criação do roteiro. É claro que outra coisa que a gente tem que falar desse filme é por todo o primor técnico do David Fincher. Eu acho que não é nenhum segredo, se você conhece um pouco de cinema, do cinema dele, você já tem uma noção de que ele é um cara que, todo filme que ele faz, ele tem um primor artístico, tipo, a fotografia é muito boa, o roteiro, ele tem muito cuidado de escolher os projetos que ele coloca, sempre coloca uma visão artística diferenciada. Sei lá, Gone Girl é um filme dele que é um dos últimos, que é muito bom. O Zodíaco também tem uma fotografia incrível, apesar de ser um filme meio chato, meio longo. Clube da Luta, Seven, enfim, só filmaço bom pra caramba. Não é à toa que a galera tava esperando muito sobre esse filme, até porque a gente tá tendo poucos anúncios grandes, né, de filmes do Oscar, e ele é um filme que tá acessível na Netflix, então ele ficou bastante em voga em relação a isso. Outra decisão que ele tem, como se você viu no outro vídeo que eu fiz, Cidadão Kane, o próprio filme ele se destaca muito pela técnica dele. Então o que o David Fincher faz aqui é decidir se usar da mesma técnica pra contar esse filme. Então ele vai ter aquela pegada dos anos 40, não só dos anos 40, mas sim do Cidadão Kane. Então ele vai ter profundidade de campo, que a gente comentou lá no outro vídeo, ele vai ter o áudio muito parecido, todos os afins que você imaginaria que teria de primor técnico do filme pra homenagear e referenciar, ele coloca, além, claro, de várias referências, tipo, de filmes que o Mank foi roteirista e não foi acreditado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tem que colocar uma porrada de referenciazinha, se você é muito fã, conhece muito, você pega, se não, passa desapercebido e é isso, é só um filme. I don't know. Mas diferente do que o filme faz, eu coloquei aqui um contexto geral que eu acho que ajuda a dar uma vida maior pro filme. Por exemplo, nessa época, se você para pensar, anos 30 ali, tava passando uma mudança no cinema como um todo. O cinema mudo tava passando por uma transformação em que tava entrando o cinema com som, além do preto e branco para cores.
Você pode pensar, tá, beleza, hoje em dia pra mim não tem diferença nenhuma isso. Mas na época tem diferença, e principalmente pro Mank, que é um roteirista. Então você tendo som agora, o roteiro que você vai escrever é diferente. Você pode expor em diálogos coisas que antes não podia. Por exemplo, isso pode ser bom ou ruim, mas enfim, você tem que mudar o roteiro, a forma com que você faz. E ele foi um dos caras que entendeu isso muito fácil e se deu muito bem escrevendo os roteiros de Hollywood. Outra coisa que eu acho que é interessante, uma curiosidade boa, é porque um dos filmes que mais marcam a transição, inclusive, é o Mágico de Oz. Tem a cena clássica em que ela tá do preto e branco, quando ela entra no mundo mágico, fica em cores, e cor pra cacete e tal, não sei o que. O Mank, ele participou do roteiro desse filme, inclusive ele é acreditado depois, né, postumamente, ele não é acreditado quando o filme sai, então, dependente de quem fez o roteiro, não é acreditado, mas postumamente a galera fala que ele não só participou, como ele também deu essa ideia, a ideia de mudar, de ter a transição no filme do preto e branco pra cores, foi uma ideia do Mank. Olha que coisa engraçada. Aí você pode perguntar, ué, mas se ele não recebeu crédito por isso, por que ele não recebeu crédito por isso? Naquela época, tem 2 systems que são muito famosos no cinema hollywoodiano. Um deles é o Star System, que é uma coisa que eles usam até hoje, parando pra pensar. O estúdio, ele vai promover uma estrela famosa pra cacete, vai falar, mano, esse bagulho aqui é muito incrível, só que ela trabalha pra mim. Você quer muito ver esse cara, só que ele trabalha pra mim e ele é obrigado por contratos a participar de vários filmes meus. Ou seja, eu vou fazer você ficar apaixonado por uma estrela e eu vou utilizar essa estrela porque ela tá obrigada a participar de filmes meus, então você vai assistir os meus filmes. E também tinha o Studio System, que é a parada, tipo, quando começou o cinema lá nos Estados Unidos, uma galera falou, pô, pera aí, eu quero fazer o meu cinema, e começou de forma independente. A Paramount começou a colocar essa parada, tipo, eu sou um estúdio e o sistema é baseado no meu estúdio. Eu sou uma empresa e contrato pessoas, então o roteirista, ele é um funcionário meu, ele não é um artista, entendeu? Então eu não preciso acreditá-lo. Eu tenho tanto que o Mank, ele foi um diretor de criação de roteiro pra Paramount, então ele estava envolvido em muitos filmes, tá ligado? Característica, por exemplo, de diálogo muito veloz, com sátira, etc., que é muito vinculado a essa época, também é muito vinculado ao Mank, e ele foi um cara que tinha essa sacada muito bem estruturada, tanto que o filme Mank, né, do David Fincher agora, ele usa muito isso, você vê entrevistas dos atores falando, cara, uma das coisas mais difíceis era eu conseguir decorar e mandar bem nesses diálogos que eram muito velozes, e é uma coisa complexa pra você conseguir associar, né? Outro cara que faz muito bem isso é o Sorkin, né, por exemplo. You've only written 90 pages. 91. And in my expert opinion, you're hardly out of the first act. I mean, how do you hope to be done in 13 days? Outro ponto do filme que eu acho legal colocar, que o Mank, ele traz uma visão política muito forte. Então você vai perceber que qual que é a ideia da narrativa ali. Você vai seguindo o Mank e vai vendo o que tá inspirando ele pra escrever a história que ele escreveu no Cidadão Kane. Basicamente é isso. E tem as eleições da Califórnia, foi muito famosa, eu vi um pouquinho da história dela pra tentar correlacionar, e o filme ele mostra algumas coisas. Você não tem muito conhecimento, fica uma coisa meio por cima, mas a ideia principal eu acho que ele consegue deixar ali. Você tinha um candidato que era o Sinclair, ele era um escritor e tal, ele era socialista, e ele tinha toda uma ideia de, cara, a Califórnia é gigante, a gente pode acabar com a pobreza, distribuir terra, distribuir renda e tal. Enquanto tinha o outro lado que era mais conservador, não queria essa parada que o Sinclair tava pregando. Lembrando também que nessa época, a gente tava vivendo o ápice, não sei se o ápice, porque hoje em dia tá incrível, mas provavelmente era o ápice do anticomunismo, então, tanto que muitos desses caras que o filme meio que expõe isso, sendo judeus, que foi grande parte desses grandes conglomerados e estúdios de Hollywood, eles não achavam o Hitler tão estranho, porque o Hitler, apesar de tudo, né, de tudo que ele fez, ele era um cara que ele pegava a bandeira de anticomunismo, estou guerreando para impedir o comunismo de se espalhar pelo mundo e etc. Então ele tinha pelo menos essa simpatia de muitos desses estúdios, e o filme, ele usa muito bem essa parte política pra expor essa parada e mostrar que Hollywood não é tão bonitinho quanto a gente acha. Inclusive, uma das coisas que bate um pouco nessa ideia que a gente tem de que Hollywood é um antro de pessoas liberais e pessoas pra frentex que pensam, sei lá, na evolução, vamos salvar os golfinhos e a vida é muito doida. Só que ele fala, cara, mas a galera que tá por trás mesmo agora do dinheiro, eles não são assim, eles são extremamente conservadores. Tanto que teve uma polêmica na época, inclusive, que a galera falou, cara, se esse Sinclair aí ganhar Hollywood, todos os estúdios vão migrar para outros estados, porque eu não vou deixar esse comunistinha safado dominando aqui a Califórnia, não vou ficar aqui porque eu não concordo com ele, etc. Então teve várias polêmicas nessa época. Uma das coisas que o filme traz
Primeiro é mostrar que o Mank é muito a favor do Sinclair e que, pelo que eu tava vendo na história real, aparentemente não tem nada que bata o martelo falando que o Mank de fato apoiava esse cara, alguma coisa desse sentido. Se tem na história de fato é que o Mank ele tinha cabeça um pouco diferente, por exemplo, ele tentou lançar um filme que era antinazista e etc, que não saiu, ele só fez o roteiro, então, não sei, ele aparentemente ele tinha um ponto de vista assim, mas ele era um personagem muito complexo, então é uma coisa um pouco complexa de você colocar, tipo, bater o martelo que o filme faz, e tem algumas pessoas criticando em relação a isso também. Sinclair's run twice before and got, what, 2% of the vote? People, the man is an author. As was Thomas Jefferson. Come now, Mac. Upton Sinclair is Thomas Jefferson. No, you're right, W.R. O William Hurt também, que é um cara que eu comentei lá no Cidadão Kane, que é o personagem que meio que inspira. Aqui você vê que ele era muito, não sei se truta do Mank é a palavra exata, mas o Mank tava no ciclo social desse cara. Então conviveu com esse maluco que era um grande magnata das mídias. Pelo que eu vi, ele concorreu inclusive pelo Partido Republicano, etc. Então aparentemente ele tinha ali a visão dele. Mas tanto no Cidadão Kane, que você tem um personagem que você não consegue distinguir qual que é o lado político dele, ele quer ajudar ou ele não quer, etc e tal. Parece que o Hurt também era assim. Era um cara que era muito sedutor no sentido de você querer ficar próximo do cara, ele parecia ser um cara muito legal, mas você não conseguia saber qual que era a visão dele de fato, se seria uma visão final ou não. Ele poderia mudar de visão muito fácil. Eu vi alguns relatos reais falando isso, então dessa complexidade na parada, que eu acho que o filme não consegue transparecer tão bem. You're a literate man. You know the difference between communism and socialism. In socialism, everyone shares the wealth. In communism, everyone shares the poverty. Thank you, Mr. Mankiewicz. Upton just wants you to apportion some of your Christmas bonus serving to the people who clean your house. Now that's why I always want Mank around. Me too. Outro personagem do filme que é bem legal é a Marion Davies, que ela se relaciona com o Hurst ali. Se a gente parar pra pensar, vendo o Cidadão Kane, tem toda uma referência, né? Porque o Kane, no final da vida, quando ele tá velho, ele pega uma menina mais nova, só que sem talento pra caralho, e tem toda aquela história que a gente comentou no outro vídeo. E aqui você usa uma personagem real, que é a Marion, e ela não é sem talento. Ela tem talento pra caralho. Ela foi uma das maiores atrizes de Hollywood por muitos anos, apesar de sim estar casada com um magnata velho, mas pelo que você vê dos relatos reais, o relacionamento deles que parecia estranho, porque ele era muito mais velho, ricão e tal, o cara tinha uma mansão, aquela mansão que a gente vê Xanadu lá, que é incompleta e etc. O Hurst tinha uma parada dessa, tinha girafa, e o cara era doidão mesmo. Aí você pode parecer estranho, mas aparentemente ela ficou com ele até o final da vida dele, e eles aprenderam a se amar, e tinha tipo um relacionamento bacana entre os dois. E ela era extremamente talentosa, e ela foi uma das que conseguiu migrar do cinema mudo pro cinema falado. As pessoas não sabiam que muitos atores perderam emprego. Tem aquele filme O Artista, que eu acho que ganhou Oscar, inclusive, alguns anos atrás. Alguns não, vários anos atrás. Que trata um pouco disso, dessa migração e quão difícil é você migrar não só pro cinema colorido, como pro cinema falado. E ela teve talento suficiente, ela conseguiu fazer isso. Aí tem essa parada, tanto que o Mank é muito amigo dela e tem esse desenvolvimento no filme, essa relação em que ele fez um roteiro que é claramente ela, ele tá denegrindo pra caralho o papel dela, tanto que o Orson Welles, em entrevistas futuras, ele fala, cara, uma das coisas que eu fiz no Cidadão Kane que me arrependo, eu acho que foi uma coisa negativa, foi zoar a história dessa pessoa, porque eu pintei uma caricatura dessa pessoa, falando que ela era uma pessoa sem talento e tal. Him, I get. But what did Marion ever do to deserve this? It's not her. You know better than anyone. Not all characters are headliners. Some are secondary. Well, that's why I'm here. On behalf of the secondary characters. Eu acho que outro ponto que é importante pra gente falar, que trata da história toda, que eu até comentei um pouquinho no outro vídeo, falei que ia me aprofundar aqui, é a parte da autoria. O filme, já falando de Mank, ele bate o martelo na teoria de que foi o Mank que escreveu o roteiro e o Orson Welles mal mexeu nele, mal tocou no roteiro e foi creditado, os dois foram creditados, né? Tanto que foi o único Oscar que o Cidadão Kane ganhou foi de roteiro e os dois dividiram o prêmio, né? Tanto o Mank quanto o Orson Welles. Da onde vem a polêmica? Eu fui um pouco atrás e descobri que ela veio da Pauline Kael, que anos depois, na década de 71, ela publicou um artigo, enfim, falando sobre o Cidadão Kane. O nome do artigo é Raising Kane, e ela fez uma pesquisa e etc, e tava falando um monte de coisa sobre o filme, e ela bate no martelo de que quem escreveu o roteiro foi o Mank e o Orson Welles nem encostou. Inclusive trazendo entrevistas, por exemplo, com uma das assistentes do Mank, que tava junto com ele, ela falando, cara, pô, o Mank fez todo o filme, etc e tal, meio que confirmando essa teoria e colocando outras coisas lá. Nesse meio tempo, o filme também coloca isso do Mank, que já era uma coisa, não era comum ser creditado no filme, e o Mank,
ele pede pro Orson Welles, ele fala, cara, eu quero ser acreditado nessa porra aqui. Ele tem a compreensão do que ele tá fazendo, é muito legal, fazendo com um cineasta novo e etc. E ele vai lá, bate o pé e o Orson Welles fica um pouquinho pistolito com ele. Pelo que eu tava vendo, o que é estranho disso pra mim é que, por exemplo, se você vê o card do diretor, que é um card grande pra caramba, pô, você imagina que vai ter lá Orson Welles gigante, tem, só que ele divide esse card, que é extremamente importante, com o Toland, que a gente comentou no outro vídeo também, que foi o fotógrafo. Aí qual que vem a parada? Você fica pensando assim, cara, ele seria tão relutante em acreditar o Mank, que, entre aspas, fez todo o roteiro, sendo que ele foi humilde o suficiente pra dividir o card dele com outro cara que participou do filme? É uma coisa um pouco estranha. Eu não sei, a única explicação que teria seria que o Mank e ele tiveram uma treta muito grande, os dois não se gostavam, alguma coisa nesse sentido. Que eu não encontrei nada sobre isso. Então, me parece estranho, mas de fato, aparentemente, o Mank pediu esse crédito, ele era um cara de Hollywood mais velho, etc e tal, enquanto o Orson Welles é um cara que tava adentrando o primeiro filme que ele tava fazendo, rolou essa parada. All right! No doubt you'll get your credit, but ask yourself, who's producing this picture, directing it, starring in it? That's just what we need when Susan leaves Kane. An act of purging violence. Em entrevistas depois, o Welles ele fala, cara, o que aconteceu foi o seguinte, enquanto o Mank escrevia o roteiro dele lá na dele, eu não me envolvi mesmo, eu não tava lá, que se foda, a gente trocou uma ideia inicial e ele escreveu o roteiro dele lá. Eu tava escrevendo o meu roteiro aqui, e o que eu fiz foi pegar o dele, pegar o meu e escolhi o que melhor dele eu queria e o que melhor meu eu queria, pá, me escrever as duas coisas e toma, e o filme foi feito. Só que você pode perguntar, o Orson Welles depois de velho, ele veio meter esse migazinho, falou lá e o caceta, pode estar mentindo, etc. Mas entra o Robert Carringer, que era um cara que ele se interessou pela história, provavelmente, começou a pesquisar, ele foi nos arquivos da RKO, que foi a produtora que investiu, que deu a carta branca pro Orson Welles fazer o filme e tal, e lutou pra sair o filme, porque o Hearst foi contra, teve toda uma polêmica pra sair esse filme, e ele começou a pesquisar, e ele falou, cara, tem uma coisa engraçada aqui, que a galera fala que o Mank fez todo o roteiro, mas aqui tem o histórico dos roteiros, olha que coisa engraçada que ele achou, não? O primeiro rascunho do roteiro foi feito pelo Mank total, olha que curioso, será que a Pauline tava certa? Aí ele viu o segundo rascunho, foi feito pelo Mank total. Aí ele, puxa vida, esse pá tá certo assim. Aí ele foi ver que depois desses dois, né, até então a Pauline tava certíssima. Só que desses dois, tinham mais 5 rascunhos até o roteiro final. E desses, o Mank não se envolveu. O terceiro, inclusive, é um rascunho que o Mank não estava nem presente, porque estava fazendo outra produção, em outro lugar. Então, se parar pra pensar, eu acho que ele meio que encerrou a conversa falando, cara, tudo bem que o Mank pode ter pensado em várias histórias, ele conversou um pouquinho com Orson Welles, e o começo todo o rascunho foi ele que fez. Só que várias coisas cinematográficas e adaptações que foram feitas pra funcionar no cinema, pra funcionar pro filme do Orson Welles, veio da genialidade do Orson Welles. Ele mexeu nos roteiros, sim, a prova são os arquivos que estão lá, então meio que caiu por terra o que a Pauline fez. E pra ficar mais bizarro ainda, quando você vai ver a parte o que aconteceu, qual foi a motivação dessa mulher aí de tentar destruir a carreira do Orson Welles, de certa forma, é que você percebe que quando ela tava fazendo os estudos dela, ela conheceu outro cara que tava fazendo os estudos também, que é o Howard Subbers. Esse cara também tava fazendo pesquisa pra escrever sobre Cidadão Kane. E ele não ia escrever o que ela escreveu. Ele ia escrever sobre outras coisas. Só que ele fez um monte de entrevista e etc. Ela falou, mano, vamos fazer o seguinte, nós dois, estamos pesquisando, vamos juntar as pesquisas, vamos escrever junto a parada. Ele falou, mano, show, tô aqui o que eu pesquisei. Mandou pra ela. Ela fez o quê? Vazou, vazarope total. Saiu fora, nunca mais falou com ele, nunca mais viu. Se utilizou de várias coisas que ele tinha pesquisado, tinha entrevistas que ele tinha feito com pessoas que ela nunca entrevistou e ela colocou pra fazer esse artigo dela. Ou seja, do que ela tava acusando o Orson de fazer, ela fez. Olha que coisa engraçada, não? Sobe! O que é? Sobe! Sua vagabunda! Você é igual a ele! Bando de maconheiro, filha da... E aí a gente pode falar do filme, no final, já que a gente tem todo esse contexto, quais são as coisas do filme, por exemplo, que sempre que acontece um filme baseado em história real, acontece. A gente falou disso quando a gente falou de Queen, a gente falou isso também em Green Book, que deu uma polêmica também, porque foi ou não foi, ele era assim, ele não era, teve isso ou não teve, enfim, você compara com a realidade e sempre tem essas discussões. E aí uma delas é justamente isso que a gente estava comentando, a autoria, por exemplo, se você assistir o filme, ele não explora tão a fundo o Orson Welles, ele tem, tipo, participações pontuais no filme, ele parece mais o vilão mesmo da história, e ele tá batendo ali na tecla de que quem fez a parada, o gênio por trás da obra, é o Mank. Tudo bem que é pelo ponto de vista do cara, etc, mas enfim. É estranho porque, como ele tá falando da história de Hollywood, e essa é uma história de Hollywood que já caiu por terra, já não tem mais força, então parece que ele tá
a pessoa que assistiu, por exemplo. Você assistiu, não viu esse vídeo, não pesquisou sobre, você vai falar, putz, então olha lá aquela parada do Kane o Mank que escreveu o Cidadão Kane, o Orson Welles escreveu, que coisa doida. Sendo que isso é uma teoria da década de 70 que já caiu por terra, tá ligado? Então é uma coisa que pegou mal pro filme, de certa forma, além de algumas outras adaptações, como foi da parte política, etc. Mas assim, o filme, eu achei ele interessante por filme em si, porque você tem acompanhando a criação de um gênio, e o Mank, de fato, quando você vê a história dele, tem uma influência muito forte pro cinema, pra roteiro, e você consegue ver pitadas de genialidade ali. O Gary Oldman, ele consegue entregar um papel muito bom. Tem várias cenas que são muito legais. Essa conversa que ele faz com os dias de hoje em relação à política, por mais que teve a galera da quão real é, etc., ainda assim, como obra de arte, eu acho que é a parte que o filme mais acerta, no sentido de conseguir passar uma mensagem, porque ele pode ser um filme meio arrastado, meio lentão, mas tendo essa mensagem por trás, eu acho que acaba sendo uma obra bem legal. Jefferson never got federal laws passed to ban oil monopolies or railroad trusts, or cleaned up the stockyards. He's an angry scribe, a provocateur. Because he provokes thought. You always side with the writer, Meg. Mas é isso, eu gostei de ver o filme. Pesquisando mais sobre ele, eu acabei me desinteressando mais. Só que assim, parte técnica, o filme ele consegue te prender, você gosta dos personagens no geral. Eu queria me sentir mais próximo dele. Tem outro filme também que eu lembro que foi pro Oscar, a gente assistiu, quando a gente tava fazendo a cobertura com os podcasts lá. A gente falou sobre ele, a gente não gostou do filme, mas ele é um filme que ele trata sobre a mesma parada, que é um escritor de roteiros que era muito pesado, e ele escreveu vários clássicos, não foi acreditado também, e tinha também todo esse envolto político, ele foi preso porque ele era do Partido Comunista, enfim, tem toda essa parada que ele explora naquele filme, que é legal o contexto, só que o filme eu não achei tão legal, mas você se apega com o personagem, você gosta da criação dele como escritor e tal. E aqui eu acho que o filme acaba perdendo isso, essa conexão que você tem com o Mank. Você entende, o filme tá mostrando pra você o contexto que fez com que ele se inspirar pra criar o Cidadão Kane, o roteiro e tal, só que eu não sei, você não sente aquele tesão de ver ele escrevendo, você, cara, eu quero escrever igual esse maluco, sabe? Eu gostei do filme, mas eu fiquei dividido, eu não sei o que eu penso sobre ele. Mas enfim, eu coloquei aqui toda a pesquisa que eu fiz pra vocês terem uma noção do que é, do que se trata, mas me fala o que você achou. Você ficou dividido igual eu? Você, não, eu amei o filme, o cara é incrível. É um filme da David Fincher, é difícil eu não amar. Me fala aí o que você achou nos comentários, do que você achou do vídeo. Tá curtindo os vídeos, tá saindo toda semana, a gente tá dando um corre pra conseguir produzir legal pra vocês. E também não esquece de dar o like, essas paradinhas, compartilhar pra caramba, se você puder. Não esquece que a gente tem o nosso Apoia-se também, que é apoia.se/Zcast. Lá você pode dar um dinheirinho pra gente, pra ajudar essa campanha maravilhosa, pra gente produzir mais conteúdos, que não são só os vídeos do YouTube, como também os podcasts que saem em todos os lugares que você procurar. Tem lá um agregador de podcast, você procura assim, Zcast. Aí você vai encontrar vários episódios, olha que engraçado. E beijo no seu coração, até o próximo vídeo.